Não apareça no baile de gala. Você vai nos constranger. Meu irmão não sussurrou. Não hesitou. Soou como alguém lendo um memorando já aprovado na cabeça, um recado ensaiado desde antes de chegar a mim. Você é banal demais. Vitória vem de família tradicional, é bem-sucedida. Você não cabe nesse meio. Ele esboçou um sorriso torto, daqueles que fingem bondade ao revelar uma verdade. Como se me afastar fosse um favor, um gesto de nobreza que me livrava do vexame. Segurei o telefone contra o ouvido e deixei o silêncio se arrastar. Não por dor, nem por buscar uma resposta, apenas observando o esforço mínimo que ele precisou para me reduzir a um estorvo. Não retruquei, não tentei provar nada, não lhe lembrei do que eu estava construindo. Falei apenas, tudo bem. 5 dias depois, a noiva dele entrou no meu escritório para negociar uma parceria com uma empresa que, naquele momento, ela desconhecia ser minha. Atrás da minha mesa, pendia emoldurado uma reportagem da Forbes, título em negrito, fundadora self-made que sustenta a infraestrutura do Wall Street. Ali estava o meu rosto, o meu nome, ocupando a página inteira. Ela lançou um olhar despretensioso, como quem vê um quadro numa sala de espera, até que parou sobre a fotografia. Olhou de novo, então congelou. Naquele instante, enxergou o que ele jamais notara. A mulher que ele chamara de ordinária era, na verdade, a peça-chave do império que achava ter sob controle. E percebi o quão próximo ele estivera de perder o único trunfo que julgava possuir. Aquela ligação não foi a primeira vez em que meu irmão decidiu sobre minha vida sem me consultar, tampouco foi a mais cruel. Foi, porém, a mais reveladora. Ele não se deu ao trabalho de disfarçar com preocupação, timing ou logística. Deixou escapar uma franqueza gelada que, curiosamente, me concedeu algo que eu não esperava: clareza. Para ele, o baile de Ano Novo jamais fora sobre fugir ou aparecer em público. Era um símbolo, uma das muitas salas cenográficas por onde desfilava com a segurança de quem aprendeu cedo que o sucesso não precisa ser espetacular, basta ser compreensível. Ele dominava a pose perfeita para as fotos, se colocava no centro mesmo quando não era o ponto focal. Construía narrativas que soavam completas, sem revelar detalhes. Seu currículo, suas conexões, a trajetória linear, tudo cabia num parágrafo sem suscitar questionamentos. Eu, por outro lado, era um problema, não por fracassar, mas por não me traduzir em palavras simples. No mundo dele, cada pessoa obscura tinha uma função. A minha não enobrecia o enredo que ele queria contar. Eu existia apenas como uma figura ao lado, sem agregar prestígio ao seu personagem principal. Para ele, pior do que falhar era não servir a nenhum propósito. No entanto, eu não oferecia a narrativa de uma luta heroica ou a justificativa de um tropeço momentâneo. Eu simplesmente existia ali, e isso o deixava mais desconfortável do que ele jamais admitiria. Nossa família nunca contestou a decisão dele, eles simplesmente não contestam. Questionar implicaria encarar com exaustão uma engrenagem da qual todos se beneficiavam. Muito mais prático era tratar aquela situação como um simples aborrecimento, contornando-a com frases prontas. É só uma noite, você sabe como é, não transforma algo tão pequeno em um drama. Ninguém se importou em perguntar como era sentir-se excluído. Não era maldade, mas eficiência. Era mais importante manter a harmonia do que buscar justiça. A ausência de conflito confundia-se com equidade, e meu silêncio sustentava essa ilusão. Dizem que sou ótima em deixar as coisas para lá, a versão da história que soa mais simples. O que quase ninguém vê é o esforço colossal que é decidir quando calar-se. Houve um tempo em que eu explicava tudo, acreditando que clareza era sinônimo de proteção. Se me expressasse com cuidado, os mal-entendidos desapareciam. Mas percebi um padrão: quanto mais precisa eu era, mais enxergavam minhas palavras como complicações desnecessárias. Nunca foi falta de entendimento, o problema era que me entender não trazia conforto a ninguém além de mim. Aos poucos, percebi que o silêncio doía menos do que a correção e se tornava também uma tática. Uma fala neutra pode ser o recado mais claro. Quando meu irmão me dispensou, achou que encerrava um diálogo, mas mal sabia que, ao me dizer ok, estava, na verdade, selando. Ele esperava aquele ok certinho, obediente, uma interrogação calma que o deixaria confortável para seguir em frente.
O que não previu foi o caráter definitivo daquela minha resposta silenciosa, vinda de alguém que já havia decidido, internamente, não negociar mais. Os dias seguintes transcorreram sem grandes destaques. Fui ao trabalho, respondi e-mails, compareci a reuniões que exigiam foco, não espetáculo. Chegou uma mensagem marcando uma reunião de alta prioridade para a semana seguinte. Quando minha assistente pediu confirmação de agenda, respondi e pronto. Vi um nome no cronograma, reconheci-o de relance, mas não demonstrei nada. Aprendi que, às vezes, reagir dá mais importância a algo que não merece. A neutralidade, por outro lado, é o sinal mais fiel. Naquela noite, sozinho no meu apartamento, não senti o vazio que tantos esperam em situações assim. Não houve clímax de angústia nem explosão de raiva, apenas uma constatação tranquila de que duas histórias, finalmente, se afastavam em direções opostas. A minha e a que minha família contaria no baile sem mim, uma narrativa já tão bem ensaiada que parei de me surpreender. O que eles ignoravam era o quanto sua versão dos fatos pouco tinha a ver com os mecanismos que... Era uma manhã comum, como tantas outras em que as palavras flutuavam pela sala como sombras dançantes, mas havia uma tensão que pairava no ar. Aquelas eram as horas dedicadas à construção silenciosa de um mundo onde a presença realmente valia mais do que um mero ornamento. Eu havia passado anos transitando por ambientes que não discutiam o meu valor, ele era evidente e, por isso, não precisava ser mencionado. As conversas não giravam em torno de impressões, mas sobre resultados concretos. Aqueles espaços não tinham aparência imponente e eram quase invisíveis em fotos, mas funcionavam de forma incessante e discreta, porque os que lá estavam sabiam exatamente o custo de uma interrupção. Meu irmão, por outro lado, sobrevoava aquele mundo sem a necessidade de compreendê-lo. Para ele, bastava que tudo funcionasse, e funcionava com ou sem seu consentimento. Agora, ao recordar aquele telefonema, o que permaneceu em minha memória não foi o insulto proferido, mas a convicção absoluta com que foi dito. Ele realmente acreditava que estava-me fazendo um favor ao me poupar de um ambiente onde eu, na sua visão, não pertencia. E essa crença era a expressão mais clara de como ele me via, não como alguém capaz de escolher seus próprios caminhos, mas como alguém que precisava ser posicionada. Não corrigi seu erro. Correções implicam um entendimento compartilhado, um investimento mútuo na precisão, algo que não tínhamos. O que existia era um pacto silencioso de que eu não interromperia a narrativa, a menos que isso beneficiasse todos os envolvidos. Dizer ok honrava esse acordo, enquanto eu, em segredo, o subvertia. Não estava recuando em derrota, estava-me retirando da participação. Existem mundos que seguem adiante perfeitamente sem você e outros que parecem estáveis até que você se afaste. Eu sabia perfeitamente qual mundo estava abandonando e qual eu escolheria permanecer. Aquele equilíbrio continuaria, as fotos seriam tiradas, as apresentações feitas em outro lugar. As decisões seguir-se-iam, os sistemas operacionais não parariam. E ninguém se daria ao trabalho de questionar se eu pertencia a esse cenário. Essa era a diferença e era suficiente. Na manhã seguinte ao telefonema, meu celular acendeu com a familiaridade de mensagens curtas, empilhadas elegantemente no chat da família. Práticas e eficientes, como se nada tivesse ocorrido, confirmando horários, coordenando caronas, contando chaves. Não havia perguntas, nem reconhecimentos, nem frases soltas que pudessem evocar emoção. Li cada mensagem, mas não respondi, observando o fluxo da conversa seguir seu curso sem a minha presença ativa. Minha mãe enviou uma foto do vestido que usaria no gala, verde esmeralda, longo como um sonho, o tipo de vestido que se sobressai nas fotos de qualquer ângulo. Meu pai respondeu com um emoji de coração, enquanto Daniel confirmava que o serviço de transporte chegaria às 7. O nome de Vitória apareceu 2 vezes, mencionado de forma casual, com a familiaridade de quem já havia sido absorvido pelo círculo íntimo da família. E meu nome? Esse não aparecia em nenhum lugar. A omissão não era agressiva, não precisava ser. Ao seguir como se a decisão já tivesse sempre existido, a família poupava-se do trabalho de reavaliá-la. A exclusão não precisava ser restabelecida, já havia sido catalogada, aceita e arquivada. Aprendi que as famílias não atribuem papéis, elas os refinam com o tempo, ajustando as bordas até que todos se encaixem no espaço que lhes foi designado.
O processo é tão gradual que, quando finalmente percebemos, a forma já está definida, sem chance de retorno. Uma casca invisível se formou ao nosso redor e posso reconhecer o desenho dessa muralha mais longe do que gostaria de admitir. Quando éramos crianças, era o Daniel quem recebia os holofotes primeiro. Em jantares de família, encontros escolares, bate-papos entre pais, sempre havia um nome que surgia com um ponto de exclamação. O Daniel entrou para o quadro de honra. O Daniel marcou o gol da vitória. O Daniel foi aceito na faculdade dos sonhos. O meu, em comparação, vinha com um simples ponto final. Um sinal mudo que não convidava a perguntas nem continuava uma conversa. Não me lembro de um instante exato em que percebi essa diferença, foram pequenos fragmentos ao longo dos anos. O silêncio que tomava conta do ambiente quando eu chegava à sala e como tudo seguia normalmente assim que meu irmão entrava. As fotos em família, sempre centradas nele, me deixando na beirada, ligeiramente fora de foco. O jeito como minhas próprias conquistas mereciam um aceno contido, enquanto as dele eram celebradas com jantares, discursos e convidados especiais, amigos, colegas, parentes distantes. Daniel era apresentado com um ensaio de elogios. Seu nome vinha acompanhado de uma breve sinopse que já fazia sentido por si só. O Daniel trabalha em finanças, está ótimo, acabou de ser promovido de novo. Pessoas assentiam, sorriam, como planetas encontrando sua órbita ao redor dele. Quando chegava a minha vez, o anúncio vinha depois, em tom mais suave, sempre como um complemento. Quase uma explicação de rodapé, ela é irmã dele. Praticamente um convite para que eu não precisasse falar por mim mesma. Não havia maldade nisso, bastava a força dos ritos de apresentação. Introduzir alguém é conceder-lhe voz, ensaiar um lugar de pertencimento na narrativa coletiva. Eu, por outro lado, era apenas alguém a ser compreendido, não uma personagem principal. Lembro-me de um dia de ação de graças, há uns 8 anos. Eu acabara de fechar meu primeiro grande contrato, meses de negociação que se tornaram alicerce de tudo o que viria depois. Orgulhosa como nunca me sentira desde criança, aguardei o momento certo para compartilhar a novidade. Tão logo houve uma fresta no burburinho, comecei a falar, mas não passei de meia frase quando minha mãe me interrompeu. Daniel, conta para todo mundo da sua viagem a Londres. Seu tom vibrava de interesse. De repente, o meu contrato evaporou no ar, substituído pela história do serviço de quarto, dos ingressos para o teatro e daquele jantar com um cliente num restaurante que eu nunca nem ouvira falar. Não tentei falar de novo. Não foi tristeza pura, mas uma clareza nova. Aquela interrupção não era nada pessoal, era apenas parte de um ritual. Havia uma fila invisível para quem podia falar primeiro em casa. Eu só tinha tentado cortar caminho. E, numa reunião menor, quando os detalhes importavam mais que o barulho, meu pai havia sido. Quando um colega contou, com entusiasmo, uma notícia recheada de imprecisões e que, se alguém mais atento estivesse ouvindo, teria sido embaraçosa, eu respirei fundo e ofereci uma correção rápida e precisa, daquelas que evitam que uma conversa se perca em meias verdades. Imaginei que estava ajudando. Ninguém contestou o meu apontamento, mas também ninguém agradeceu. O burburinho da sala estagnou, como uma roda que tropeça num obstáculo invisível. Por um breve instante, enxerguei no rosto do meu pai um lampejo de constrangimento, talvez irritação, antes que sua expressão voltasse à neutralidade habitual. O tema mudou e a conversa prosseguiu, mas algo ali havia-se quebrado. O colega me lançou um olhar indecifrável, minha mãe apertou os lábios num sorriso contido e Daniel, meu irmão, voltou-se para o copo como se quisesse absorver o líquido em busca de conforto. Não demorou até eu perceber, minhas observações não seriam solicitadas de novo. Eu não estava errado, mas a correção chegara sem convite e mudara o clima da reunião, o suficiente para me classificar como indesejado. A partir dali, as informações passaram a contornar-me, fluíam por outras bocas e o recado ficou claro: ajude somente se for aplaudida no momento certo. O mais desconcertante é que meu irmão, quem detinha o papel de condutor das nossas interações, não nutriu pelo meu gesto qualquer rancor pessoal. Ele não me via como rival, simplesmente não me via. Na arquitetura mental dele, cada pessoa cumpria uma função e a eficiência dependia da clareza. Eu não era um fracasso, era um ponto obscuro, sem definição. Nem reluzia ao lado dele, nem emprestava credibilidade ao seu discurso.
Em um sistema que prezava por legibilidade, ambiguidade era imperdoável. Sem hostilidade explícita, fui sendo deixado de lado. Não por maldade, mas por preferência, ele gravitava em torno de quem facilitava sua narrativa e me tornava complexo só por existir. O resto da família seguiu o fluxo não por fragilidade, mas porque estabilidade tem força de atração. Desafiar as decisões dele exigia esforço e risco, e ninguém se sentia motivado a investir. Era mais simples suavizar arestas, repetir votos de paz. Não vale a pena estresse, vamos evitar polêmica, você sabe como ele é. Aqueles murmurinhos tinham peso de sentença, promessas de tranquilidade escondiam a conta salgada que alguém teria de pagar pelo sossego, e esse alguém sempre fui eu. Com o tempo, o padrão tornou-se evidente. Quem reforçava a coesão familiar permanecia por perto, quem não colaborava simplesmente deixava de importar. Sem confrontos diretos, sem acusações, só um silencioso filtro que diminuía, aos poucos, minha relevância. Quando meu irmão falava em nome de todos, falava sem ser interrompido. Quando decidia, suas escolhas eram acatadas sem discussão, pois discordar só complicaria ainda mais o enredo familiar. A ausência de contestação, porém, não era sinal de aprovação alegre. Era a prova de que todos preferiam a paz vazia a um conflito que pudesse trazer alguma verdade incomoda à tona. Quando finalmente dei de cara com um mecanismo de priorização, alguns momentos se revelaram sob uma luz completamente diferente. Convites chegavam já filtrados, decisões surgiam prontas, como se alguém tivesse esculpido cada uma delas antes mesmo de abrirmos a boca. E as perguntas vinham apenas para quem, de antemão, tinha a resposta certa na ponta da língua. Não senti raiva, senti alívio. Raiva pressupõe afronta pessoal. Ali, eu não era alvo, eu era apenas mais uma categoria. Percebi então que, se a regra era inabalável, minha obediência ou rebeldia não a transformariam. O que mudaria seria apenas a minha relação com ela. O silêncio, descobri, não foi um dom natural, mas uma defesa aprendida, ensinada por repetições, correções e pelo custo alto de cada palavra que se perdia no vazio. Houve um tempo em que eu explicava tudo antes mesmo de alguém pedir. Eu falava sem pausa, convencida de que clareza era gentileza. Lembro com precisão da primeira vez que isso saltou aos meus olhos. Eu tinha 23 anos, recém-saída da pós-graduação, empolgada com uma proposta de trabalho. Passei o jantar inteiro desenhando o papel, a empresa, a tecnologia, os desafios à mesa. Quando parei, minha mãe sorriu com polidez e perguntou ao Daniel se ele queria mais batatas. Aquele curto silêncio depois da minha fala foi como um estalo. Não importava o que eu dizia, a reação era sempre a mesma. Você está pensando demais. Comecei a notar que o retorno jamais se ajustava ao conteúdo, mas fugia da própria ação de falar. As minhas palavras, que antes eram ferramentas, tornaram-se um custo insustentável. Não foi cansaço que me calou, mas a amarga matemática de um investimento com retorno negativo garantido. E assim, num dia qualquer, fiquei quieta sem alarde. Foi um marco silencioso, tão meu que nem precisava de validação alheia. Aconteceu logo depois de eu fechar meu primeiro grande contrato. Um banco que movia transações para metade dos fundos de hedge da Costa Leste, 6 meses de negociações jurídicas, tecnicalidades, nuances políticas. Naquele jantar, porém, ninguém perguntou sobre o meu triunfo. Falaram dos planos de fim de semana do Daniel, da reforma no vizinho, da cor da sala de estar. Eu soube exatamente quando poderia ter-me enfiado na conversa, reorientado o foco com uma frase afiada. Mas não falei nada. Deixei o assunto deslizar para o próximo prato e descobri que o silêncio, às vezes, vale mais do que qualquer explicação. Naquele jantar de gala, percebi um silêncio diferente. Ninguém se inclinou para trás perguntando o que eu havia perdido. A noite simplesmente seguiu seu curso, sem solavancos, e ali estava a lição. Reconhecimento não brota do nada, ele floresce apenas quando o terreno está pronto para recebê-lo. Conforme decidi falar menos, algo curioso começou a acontecer ao meu redor. As comparações sutis, tão comuns em rodas sociais, primeiro desaceleraram e depois se dissolveram. Minhas palavras deixaram de ser interrompidas no meio das frases. Conversas que costumavam travar ao meu entrar passaram a fluir.
O ar ficou mais leve, não por razões emocionais vagas, mas por mudanças tangíveis no ambiente. As pessoas relaxavam quando eu não cobrava aprovação nem validava seus pensamentos. Descobri que o silêncio não cria vazio, desde que ninguém esteja à espreita por uma presença que eu não oferecia. Aquela ausência de justificativas tornou tudo mais simples. Não me senti ofendido, pelo contrário, registrei a descoberta como um fato prático. O silêncio reduz o atrito. Ele me permitiu existir sem supervisão constante. Era uma paz condicional, sim, mas ainda assim paz. E o ganho não era invisibilidade, era autonomia. Quando você não se explica, não fica vulnerável a correções. Fiz questão de manter a linha tênue entre descrição e desonestidade, nunca inventei histórias nem deixei mentiras passarem. Quando algo beirava a enganação, corrigi o fato, mas parei de me autopromover. Cansei de ajustar as narrativas alheias para garantir meu espaço. Resolvi deixar as suposições pousarem onde caíssem. Não foi por medo, mas por curiosidade. Eu queria ver como seria tratado sem exibir meu valor e sem me provar relevante. Os resultados foram impressionantemente consistentes. Sem o meu contexto, cada um criou o seu próprio, e esses universos revelaram mais sobre eles do que qualquer justificativa que eu pudesse dar. Em casa, as perguntas da família se limitaram aos confortáveis "tudo bem? Você está cansado? Como vai?" Nunca me indagaram sobre projetos, clientes ou planos de futuro. A curiosidade esbarrava no limite do comodo. Não era crueldade, era economia de esforço. Admitir novas informações exigia revisar ideias antigas, um custo que ninguém se dispôs a pagar. No cotidiano, o ok virou arte, uma resposta eficiente, capaz de encerrar o assunto e impedir qualquer seguimento. As pessoas se habituaram ao meu consentimento sem pestanejar, passaram a tomar decisões por mim, achando que eu concordava. A festa não foi o primeiro lugar onde eu disse silenciosamente "está tudo bem", mas foi onde esse ok soou mais alto. Até que, de súbito, o acordo deixou de ser passagem livre. O meu silêncio, antes cortesia, tornou-se barreira. E foi aí que comecei a prestar atenção. Minha atenção tinha migrado dos diálogos para os calendários. A minha semana se organizava em duas colunas. De um lado, as obrigações que me incluíam automaticamente, de outro, os eventos que seguiriam sem a minha presença. As reuniões de família ocupariam o segundo grupo, enquanto os compromissos de trabalho, ainda sem nome, ainda sem grandeza aparente para os outros, figuravam no primeiro. Eu não me sentia dividida entre essas frentes, mas alinhada a elas. Quando você para de justificar sua vida, tudo se encaixa de um modo diferente. Passa a se mover conforme suas próprias decisões, não em resposta a impulsos alheios. Ao olhar para frente, a diferença ficou mais nítida. De um lado, uma data fixa para o encontro familiar em que minha ausência já estava considerada. Do outro, um dia reservado para uma reunião cujos detalhes, mesmo que ninguém ainda me relacionasse a eles, tinham peso. Não havia nem ressentimento nem alívio, apenas uma curiosidade persistente. Será que, de fato, eu era tão comum quanto diziam? Se minha ausência não importasse, o sistema rodaria intacto, sem notar o vazio. Se eu só existisse quando me mencionavam, desaparecer significaria desaparecer por completo. Caso contrário, algo tomaria lugar que eu deixasse. Guardei essa ideia, não como desafio, mas como hipótese. Não precisava anunciá-la nem defendê-la, só observar o que acontece quando eu saísse de cena. Às vezes, o contorno de um sistema se revela não quando você tenta forçá-lo, mas quando o deixa funcionar sem você. O silêncio não é vácuo, ele é um teste. Chegou então a última semana do ano, sem alarde, e meu calendário se preenchia antes mesmo de eu perceber. Reuniões confirmadas, chamadas uma após a outra, prazos comprimidos pela urgência artificial que sempre acompanha dezembro. Não havia um único espaço livre, nenhum bloco vazio esperando que alguém o reivindicasse. Nem mesmo um talvez família ou possível feriado. Tudo tinha propósito, horário e dependência. As mensagens vindas de casa, contrastando com essa maratona, eram breves e objetivas, escritas como itens de uma lista, horários, endereços, lembretes. Sem perguntas, sem convites disfarçados de cortesia. Não quis saber onde eu estaria, nem discutiram se eu iria. Minha ausência já estava computada, uma constante, não uma exceção.
No universo da minha família, preparar-se era sinônimo de alinhar cada detalhe: quem chegaria junto, quem seria apresentado primeiro, onde ficaríamos na foto. Não se discutia, refinava-se. Meu irmão, sempre incumbido de coordenar com a confiança de quem narra o final antes mesmo da história começar, falava de aparências com a mesma naturalidade com que outros tratam da logística. Otimizar seria simples, contanto que tudo estivesse sob controle. O nome da vitória surgia com frequência, acompanhado de um peso específico. Não se falava dela como pessoa, mas como selo de aprovação, a presença que justificava o espaço em certas salas. Quando eu era mencionada, vinha vestida em termos neutros: conflito de agenda, prioridades distintas, cenário inadequado, nada pessoal, nada impreciso. A narrativa era editada até fluir sem sobressaltos e eu não era necessária na versão final. Enquanto isso, minha própria semana desdobrava-se de um jeito diferente. Havia uma sequência infindável de decisões tomadas sem esperar consenso. Um encontro era antecipado, o que obrigava o outro a ser remarcado. Documentos surgiam pedindo assinaturas antes do fechamento dos escritórios para as férias de fim de ano. E-mails chegavam marcados como urgente não por serem espetaculares, mas porque não havia ninguém mais a quem enviá-los. Ninguém perguntava se eu estava disponível, nem conferia se aquele compromisso colidia com algo já programado. Supunham que eu cuidaria de tudo e estavam certos. O trabalho, assim como eu, não reconhecia feriados, a não ser sob pressão. A engrenagem só funcionava porque dependia da minha resposta imediata. Havia ali um contraste exato, não emocional. Num mundo, o valor se media pela presença, pela imagem que se encaixava nas expectativas alheias; no outro, o valor se captava no resultado. As decisões importavam verdadeiramente apenas sob forte tensão e a responsabilidade pousava sempre sobre quem pudesse arcar com ela, sem explicações. Não julguei um sistema melhor que o outro, percebi apenas que eles jamais se tocavam. O vocabulário de um era incompreensível no outro. Nenhuma etiqueta social, nenhuma linhagem ou charme preenchia a lacuna deixada por falta de uma assinatura. E nenhuma apresentação bem ensaiada resolveria um problema que exigia ação, não visibilidade. No meio da semana, minha assistente enviou a agenda da próxima. Um encontro de prioridade máxima, capaz de antecipar ou paralisar cronogramas conforme seu desfecho. Surgiram nomes já conhecidos, outros que eu mal reconhecia. Um deles chamou minha atenção por um instante, depois foi ignorado sem que eu sentisse necessidade de explicações. A reunião existia, fosse eu esperta para ela ou não, e meu papel permanecia inalterado, independentemente de quem mais estivesse presente. A logística, afinal, marca encontros sem consultar nossos passados. Quando a noite do baile chegou, ela foi apenas mais uma marcação na minha rotina. Não conferi atualizações, não fiz buscas em redes sociais, não aguardei mensagens que talvez nunca chegassem. A festa acontecia em um mundo paralelo, regido por regras que não me diziam respeito. Minha família se apresentou conforme o script, cada um cumprindo o papel que lhe for atribuído. Eu não estava perdendo nada, minha ausência não raspava um buraco no meu dia. E, pela primeira vez, deixar de comparecer pareceu menos uma renúncia e mais um alinhamento. Encerrei o dia, fechei o laptop e olhei adiante. O calendário da semana seguinte surgia em blocos coloridos e bem desenhados. Havia apenas um compromisso com a etiqueta de alta prioridade, destacada em contraste com o restante. Tudo mais encaixava-se, resolvido e em seu lugar. Minha família acreditava que eu fora excluída de um universo significativo. O que não enxergavam era que eu mergulhara ainda mais fundo em outro, um sistema que não para se eles o ignoram. Vitória existia na minha família muito antes de existir para mim. Seu nome vinha embalado em palavras prontas, em frases polidas que soavam perfeitas. Mesmo quando falava de modo descontraído, cada palavra de Daniel soava ensaiada. Ele a descrevia como quem exibe credenciais, não lembranças, vem do lugar certo, sabe como as coisas funcionam. Sempre havia, em cada menção, a expectativa silenciosa de que todos nós compreendêssemos, sem perguntas, o que ela representava. Meus pais acenavam com a cabeça, absorvendo os contornos de uma pessoa que ainda não conheciam bem a ponto de sentirem curiosidade.
Ninguém se importava em descobrir seus gostos, seus receios ou os detalhes que a faziam hesitar. A admiração não era por ela, mas pela sensação de que, finalmente, algo se encaixava naquela família. Naquele momento, percebi algo que até então me escapara: Vitória jamais fora autorizada a ser uma pessoa. Transformaram-na num perfil, do mesmo modo que já me reduziram um estorvo em outras ocasiões, produtos diferentes do mesmo mecanismo. Daniel era mestre em contar histórias completas sem nunca entrar em detalhes. Falava da história da família de Vitória, de seus contatos, da forma como se movia sem atrito em ambientes sociais. Não mencionava um instante íntimo, um desentendimento que revelasse sua essência. Tudo podia ser repetido à mesa de jantar. Nada exigia interpretação. Quando, antes do baile, ele me pediu para não complicar as coisas, o tom soou preocupado, mas a construção da frase carregava uma ordem. Não se tratava do meu conforto, era preservar a narrativa que ele já vendera. Nem precisou me criticar. Bastou contar uma versão em que eu não era necessária, em que minha presença era ruído, não valor agregado. O que Daniel nunca disse, e talvez nem entendesse, foi o que, de fato, eu fazia. Ele sabia que eu trabalhava com tecnologia e que isso envolvia finanças, mas não tinha curiosidade para ir além, nem eu me oferecia mais para explicar. A empresa que fundei não tinha o glamour que ele associava ao sucesso. Não havia escritório em Manhattan com vista para o Central Park, nem festas de lançamento ou investidores famosos. Nosso negócio era infraestrutura, aquela que funciona tão silenciosa por trás dos bastidores que só é lembrada quando para de operar. Nossa plataforma processava verificações de pagamento para algumas das maiores instituições financeiras da Costa Leste. Quando um hedge fund executava uma operação, nosso sistema confirmava a liquidez da contraparte em poucos milissegundos. Se um banco fazia uma transferência internacional, nosso software identificava riscos de compliance antes mesmo do dinheiro sair da conta. Quando firmas de trading precisavam de dados de liquidação em tempo real, recorriam a nós porque éramos mais rápidos, mais confiáveis e mais seguros do que qualquer concorrente. Não éramos famosos, mas éramos essenciais, e, naquele universo, essencial valia mais do que fama. Há 3 meses, uma empresa de private equity de porte médio, ávida por expandir-se no ramo de fintechs, bateu à nossa porta. Precisavam dos nossos protocolos de verificação para uma de suas empresas em processo de reestruturação. Para nós, o volume do negócio não era dos maiores, mas, estrategicamente, era perfeito. Abriria uma brecha num setor que vínhamos observando de perto, enquanto eles teriam acesso a uma tecnologia que levaria anos e uma infinidade de trâmites regulatórios para desenvolver por conta própria. A ironia me escapava aos olhos. A firma de Vitória precisava justamente do que eu havia construído. E Daniel, que até pouco tempo atrás me considerava tão comum a ponto de não me convidar para um evento, mal desconfiava de que o futuro profissional de sua noiva estava prestes a cruzar-se, de maneira inevitável, com o da irmã que ele havia silenciado. No universo de Vitória, a competência não era um acessório. Ela agia com rapidez, tomava decisões sem hesitar e confiava de olhos fechados nos sistemas que já haviam se provado eficazes. Sua agenda era um emaranhado de reuniões cronometradas, suas ligações, sempre pontuais. Ela vivia dentro de pipelines desenhados para entregar apenas informações filtradas e verificadas, porque, até então, jamais lhe haviam falhado. Cada nova proposta chegava em forma de resumo enxuto, cuidadosamente preparado. Vitória avaliava oportunidades seguindo um ritual imutável, checava a estabilidade do negócio, o risco jurídico, a capacidade de escalar e, só então, passava para as sutilezas pessoais. Os detalhes sobre a família de Daniel eram, para ela, periféricos, um item a ser notado, não investigado. Ela se contentava com o que lhe fora contado, afinal, na maioria das vezes, isso bastava. Mas eu não me contentei. Pesquisei cada passo da carreira de Vitória antes do nosso primeiro encontro. Descobri que ela construíra sua trajetória na precisão. Começou em bancos de investimento, migrou para private equity antes dos 30, ganhou reputação por descobrir ativos subvalorizados que ninguém mais via. Seu histórico impressionava não por apostas arriscadas, mas pelo talento raro de não errar. O que me interessou ainda mais foram as lacunas nos relatórios públicos.
2 anos atrás, ela deixara o escritório anterior de forma abrupta, aceitando um salário menor para se tornar sócia na empresa atual. A versão oficial dizia que buscava novos desafios, mas eu descobri outra história. O sócio fundador daquele antigo fundo fora silenciado após uma investigação interna de ética. Vitória, alheia a escândalos, enxergou algo ali que não quis carregar em seu nome e saiu sem manchas. Aquele gesto valeu mais que qualquer portfólio. Sua reputação era seu maior trunfo e ela guardava com rigor. Eu sabia, então, que, no instante em que ela percebesse a omissão de Daniel sobre mim, a irmã inexistente, algo mais profundo que constrangimento aconteceria. Seria a quebra de um alicerce inteiro que ela levara a vida para erguer. Pessoas como Vitória são traiçoeiras de se subestimar, não por serem implacáveis, mas por serem cirúrgicas. E a armadilha da precisão é a confiança cega nos dados de entrada. A narrativa que ela formara sobre mim não era hostil, pelo contrário, era quase irrelevante. Eu fui retratada como alguém comum, desinteressado, uma presença dispensável em eventos importantes. Não havia ofensa óbvia, nada que convocasse uma defesa, nenhuma falsidade gritante a ser contestada. Daniel havia sido cauteloso, em momento algum me rotulou como fracasso, tampouco me minimizou diretamente, e era justamente aí que residia todo o perigo. Eu me sentia como uma figura de fundo, alguém a quem se fazia pequena, quase irrelevante, parte da periferia de uma família que tinha assuntos muito mais interessantes para debater. Quando a equipe da Vitória preparou o material de apoio para a nossa reunião, eles pesquisaram nossa empresa a fundo, folhearam artigos, revisaram a lista de clientes, estudaram nosso time de liderança. Meu nome apareceria como fundadora e CEO, meu rosto na apresentação executiva. Mas, no mundo dela, contexto define o que as pessoas realmente veem. Vitória chegaria pensando em termos de negócio, prazos de integração, cláusulas contratuais, o jeito de encaixar nossa tecnologia de verificação na rotina de sua empresa. Ela não faria a menor ligação entre o sobrenome dela e a minha história familiar, eram compartimentos estanques, separados por um simples traço. Eu usava o sobrenome de solteira de nossa mãe, por privacidade e por um afeto maior por aquela linhagem. Assim, minha identidade ficou off-grid. Para a equipe dela, eu era apenas mais uma fundadora, mais uma reunião na agenda. Daniel não precisou inventar nada, bastou-me tirar do mapa. Eu, por minha vez, ajudei sem querer, mantendo meu nome escondido. Avisos, e-mails, contratos de confidencialidade, agendas, lista de participantes, tudo chegou pontual, exato, sem firulas. Quando vi Vitória Ali Associados, com assessoria jurídica, entendi que ela valorizava eficiência e objetividade acima de qualquer formalidade. Pude sentir o respeito que ganhou antes mesmo de cruzar a sala. Do meu lado, a rotina de sempre, revisar documentos, prever contingências, traçar limites. Não mudei nada por causa dos nomes na lista. Mantivemos a postura, apresentação padrão, análise de mercado, posicionamento competitivo, roteiro de integração, estrutura de preços. Disciplina e preparação, fosse meu nome reconhecido ou não, era o mínimo que o negócio exigia. Revisei cada página 2 vezes, fiz pequenos ajustes e enchi a última versão com minha aprovação silenciosa. Ninguém reparou no rigor incomum e, se notaram, pouparam comentários. A verdade é que eu mesma não sabia direito o que esperava dali, não havia plano de vingança, nem armadilha pensada nos mínimos detalhes. A reunião existia havia meses antes mesmo do telefonema de Daniel. O acaso apenas se encarregara de alinhar datas, provando que a vida organiza seus embates sem pedir autorização. Enquanto isso, Vitória se preparava com base em suposições próprias. Achava que entendera o terreno, convencida de que o relato de Daniel mapeara perfeitamente quais alianças eram sólidas e quais frágeis. Confiava na classificação como quem confia em um sistema infalível, mas não imaginava que sua história familiar fosse se enroscar, de forma desastrosa, numa mesa de negócios. Nem ela nem eu prevíamos que aquela narrativa de parentesco fosse desabar, revelando lacunas profissionais. No dia marcado, recebi a mensagem do meu assistente, curta e direta. Chegaram à sala de conferência B prontos quando você quiser. Não havia floreios, nem tom de urgência ou ameaça.
Abri o e-mail, respirei fundo e, pela janela do meu escritório, contemplei a cidade despertando, o sol pálido refletindo nos arranha-céus do centro financeiro, enquanto cifras circulavam pelos circuitos que eu ajudara a criar. Em algum andar acima, decisões baseadas em dados que minha plataforma validava aconteciam sem alarde. O mundo que construí funcionava exatamente como deveria, invisível e essencial. Vitória adentraria em breve um ambiente onde nomes não anunciavam poder. O poder simplesmente existia, implícito em cada processo. Sem saber, ela acreditava estar entrando numa reunião familiarizada, na qual o contexto suavizaria eventuais falhas. Eu, por outro lado, recolhi minhas anotações, conferi meu reflexo na tela escura do monitor e me dirigi à sala. Meus saltos soavam firmes sobre o piso, minhas mãos permaneciam calmas. Fosse o que fosse, eu lidaria com aquilo como sempre, com clareza, precisão e sem pedir licença. Cheguei cedo, quando o dia ainda pairava neutro, livre de significados atribuídos por olhares antecipados. A pauta já estava definida, os documentos empilhados na ordem exata e notas destacavam os pontos onde decisões poderiam atravancar. Para esses, meu direcionamento seria implacável. A prioridade daquele encontro vinha do alcance e das responsabilidades em jogo, não dos rostos que se sentariam à mesa. Ignorei convites sociais, aniversários de família, tudo que vivia além das paredes corporativas. Às 9 em ponto, a porta se abriu, o sistema já estava em movimento. Vitória entrou acompanhada pela equipe, medirada e alerta, com o porte de quem carrega certezas que talvez ali descobrisse não existir. Ela hesitou por um segundo, aquele segundo exato que costuma anunciar uma apresentação, o clarão antes do início oficial. Mas não veio nenhum sinal, ninguém se levantou para saudá-la, ninguém endireitou a postura. As cadeiras foram ocupadas simplesmente porque era hora de sentar e não porque uma pessoa importante chegara. A reunião começou quando o relógio marcou o horário, não quando alguém merecia atenção. Eu observei em tempo real, recalibrando-se diante do silêncio. É curioso notar como a atenção oscila quando falta gatilho familiar. Então meu nome surgiu no slide, fundadora e CEO. Num movimento natural, ergui-me. Ali, diante da mesa de conferências, todos já sabiam quem eu era, ainda que não tivessem sido apresentados a mim. Vitória passou os olhos do meu nome ao meu rosto, depois voltou ao slide. Vi o momento exato em que tudo fez sentido para ela, a sobrancelha uniu-se num leve vinco. Não era confusão, era reconhecimento feito no cenário errado, como escutar uma canção conhecida em idioma estrangeiro. Aquele rosto que ela vira em fotografias no apartamento de Daniel, sobre a lareira nas datas festivas, a irmã comum a que desaparecia em cafés e códigos, sem grandes títulos. Agora, aquele rosto estava sentado à cabeceira de uma sala onde se processava mais dado financeiro num dia do que muitos bancos movimentam em uma semana. Ignorei a hesitação dela. Não havia espaço para reações dramáticas, o roteiro da reunião não previa introduções ou bajulações. Comecei como sempre faço, delineando o objetivo e as restrições, sem meias palavras. Nada de preâmbulos para criar clima, só clareza. Expliquei que decisões seriam tomadas com base em consequências reais e que os prazos seguiam a realidade, não o desejo. Seu cronograma de integração é muito agressivo, avancei para o próximo slide. Nossos protocolos de compliance exigem no mínimo 60 dias para o onboarding de um cliente novo. É regulatório. Não é negociável. Um dos assessores de Vitória tentou intervir, mas ela ergueu a mão para detê-lo. Entendido, disse ela, com voz firme e profissional, embora eu tenha percebido o 12º em que sua mente processou algo muito além dos prazos de compliance. As perguntas vieram no momento certo, as respostas fluíram sem adornos. Cada ponto foi registrado, resolvido ou marcado para acompanhamento. E, aos poucos, a sala se ajustou ao ritmo que eu estabelecia, direto, preciso e sem cerimonias. A autoridade na sala nunca precisou ser proclamada, ela simplesmente pairava, esperando que alguém a assumisse. E esse alguém era eu. Vitória abriu a rodada de perguntas com a confiança de quem está acostumada a conduzir audiências inteiras. Qual é a sua capacidade atual para lidar com um aumento no volume de verificações? Perguntou, olhando diretamente para mim.
Respirei e respondi com clareza: nossa empresa do portfólio processa cerca de 50.000 transações por dia. No total, gerenciamos 3 milhões diariamente, somando todos os clientes. Ela franziu o senho, ajustando a pergunta ao descobrir que 50.000 estava bem dentro dos nossos parâmetros de escalabilidade. Então, veio mais devagar, mais cuidadosa, deixando de lado as suposições sobre o algoritmo proprietário de detecção de fraudes que sua equipe desenvolveu. A documentação menciona componentes de machine learning. Com que frequência esse modelo é treinado? Percebi ali a virada. Não era mais uma investida para firmar posição, era curiosidade genuína. Ela queria entender de verdade o que tinha à sua frente: a empresa, a tecnologia e, de certa forma, eu. Vitória não se deixou abalar, manteve-se precisa. Afinal, quando storytellers tropeçam, sobra precisão. Mantive meu olhar neutro, sem prolongar o contato. Minha voz e meu ritmo permaneceram inalterados. A reunião não girava em torno de quem saía ganhando prestígio, mas de como chegar a um acordo, e não havia espaço para distrações. Então, enquanto um slide piscava na tela além do tempo previsto, Vitória desviou os olhos para a parede atrás de mim. Ali, emoldurada de forma discreta, estava minha matéria na Forbes, uma prova silenciosa da fundadora autodidata que auxilia a infraestrutura de Wall Street. A fotografia me mostrava num momento de presença absoluta, sem sorrisos forçados, só eu e o olhar firme na câmara. Não vi a reação dela em detalhe, mas notei o silêncio que se seguiu. O caderno em sua mão ficou imóvel por quase um minuto inteiro. Eu sabia o que acontecia em sua mente. Cada fragmento de informação que Daniel lhe contara sobre sua família era agora confrontado com essa evidência. A irmã comum, aquela que supostamente não encaixava no círculo deles e que poderia até manchar suas aparências em um evento de gala, de repente revelava ter uma matéria na Forbes, ocupar um cargo estratégico e, principalmente, controlar a tecnologia que a empresa de Vitória tanto desejava. Ninguém precisou comentar nada. O fato repousava ali, independente de quem o reconhecesse. Ele, por si só, desmontou o enredo preconcebido que ela trouxera. A reunião seguiu em frente. Acordos foram refinados, riscos mapeados e próximos passos traçados. O trabalho não deu trégua para reflexões internas. Vitória mudou novamente o tom das perguntas. Agora eram mais pontuais, focadas na verificação e não na persuasão. Sobre os termos do contrato que sua equipe jurídica enviou, notei na voz dela um novo cuidado, ainda profissional, mas diferente do que houvera até então. Na reunião, ele explicou que a cláusula de exclusividade na seção 4 tinha certa flexibilidade, poderiam discutir exceções pontuais, mas o núcleo do acordo protegeria ambas as partes. Vitória ouviu em silêncio, fez uma anotação rápida e nada questionou. Estava recalculando mentalmente cada detalhe e ele respeitou aquele espaço de reflexão, não acrescentou justificativas, não desfez mal-entendidos imaginários. Aquele momento não pedia intervenções adicionais. Parte dele se perguntou-se, quando os colegas dela saíssem, Vitória se voltaria e perguntaria: por que ele não me contou tudo? Quantos ajustes ficaram escondidos? Mas ela era profissional demais para isso. Precisão e descrição eram sua marca. Processaria cada implicação sozinha, em seu tempo, decidindo o que aquilo significava para ela, para Daniel e para a história meticulosamente contada sobre a família em que estava prestes a entrar. O silêncio, pensou ele, às vezes é mais eloquente que qualquer explicação. Quando terminaram, as cadeiras rangeram suavemente, os laptops se fecharam, um balé silencioso de quem entendeu sem precisar que tudo fosse dito em voz alta. Vitória permaneceu por um instante, ainda sentada. Enquanto sua equipe recolhia papéis e combinava próximos passos com os assessores dele, ela ergueu o olhar. Encontraram-se os olhos por um segundo e ali havia algo novo. Não hostilidade, não constrangimento, mas uma reavaliação. Como se ele fosse agora um recurso antes subestimado. Um discreto aceno profissional confirmou esse novo entendimento e ela saiu sem olhar para trás. Ele recolheu seus documentos, caminhou até a porta e partiu com a mesma calma de sempre, sem cerimônia, sem despedidas. Passou pela mesa da assistente, pelo vasto escritório envidraçado de onde dominava a cidade que ajudara a erguer. Não sentiu vitória nem alívio.
Apenas aquela exata sensação de peças encaixando num mecanismo bem projetado. Já em seu escritório, fechou a porta e encostou-se a ela. O horizonte urbano reluzia sob a luz plena da manhã, reflexo em 1000 superfícies de vidro. Então notou as mãos trêmulas. Surpreso, durante a apresentação, ao responder perguntas, ao executar o papel ensaiado tantas vezes, nada sentira. Agora, sem plateia ou pauta a seguir, seu corpo revelava algo que a mente ainda não admitira. Sentou-se de um jeito pesado na cadeira ergonómica, a mesma em que passara incontáveis dias. Naquele instante, ela foi o único suporte real que encontrou para si mesmo. Algo se soltou em seu peito, uma tensão antiga carregada sem perceber, um desassossego que nem o sucesso conseguia acalmar. Não era angústia nem frustração, era a tênue linha entre o que estava conquistado e o que ainda faltava. Por anos, alimentei a fantasia de um momento de redenção, não este exato instante, mas alguma versão gloriosa dele, ser vista por quem me menosprezara e observar, maravilhada, as expressões chocadas ao perceberem seu erro. Mas fantasias são sempre limpas, vêm embaladas por trilha sonora triunfante, iluminação perfeita e a certeza inabalável de estarmos no nosso direito. Aquilo, porém, era tudo menos puro. Era complexo, como ficar no limiar de algo irreversível. Pensei no rosto de Vitória ao avistar aquela capa da Forbes. Imaginei as perguntas se formando em silêncio na cabeça dela, enquanto o carro a levava de volta ao escritório. Pensei também na conversa que ela teria com Daniel, talvez hoje à noite, talvez amanhã, quando resolvesse encarar a verdade. Eu não planejei aquele encontro, era simplesmente uma reunião marcada havia meses na minha agenda. Fiz meu trabalho, deixei a verdade ocupar o espaço sem pedir desculpas. Mas as implicações já vinham em movimento. Vitória perguntaria, Daniel teria que explicar porque jamais mencionara que a irmã dela dirigia uma empresa com a qual a firma do noivo tentava uma parceria. Sua narrativa cuidadosamente editada, em que eu era irrelevante, desmoronaria sob o peso das omissões. Uma parte de mim, pequena e mesquinha, sentiu satisfação. Que ele tropeçasse ao justificar seu silêncio. Que encarasse as consequências da própria edição. Mas outra parte, mais silenciosa, sentiu luto. Fomos crianças juntos, uma vez, construímos castelos de areia, dividimos doces no Halloween, dormimos num forte de almofadas de sofá. Em que momento decidi não dar valor? Quando me tornei alguém a ser gerenciado e não incluído? Não tinha resposta. Deixei que o luto e a satisfação ecoassem em mim, junto com o eco inquietante de uma porta se fechando. Endireitei os ombros, aproximei o teclado. O e-mail da reunião continuava a pipocar, contratos para revisar, cronogramas a confirmar, decisões que exigiam meu olhar. O trabalho prosseguia, pronto ou não. Descobri então que ser vista sem precisar explicar é como ficar estática enquanto o mundo se corrige ao seu redor e é solitário. Nunca falam sobre isso. Quando você para de fazer performances para quem se recusa a enxergá-la, fica sozinha na sua própria verdade, sem ninguém para partilhar. Pensei brevemente na distância entre o que se diz e o que se. Naquele instante exato em que tudo foi colocado diante de mim, percebi que não precisava perguntar quem pensavam que eu era. As perguntas essenciais já se formavam em outro lugar, dispensa de minha parte. Do lado de fora, a cidade seguia seu compasso usual, o tráfego fluía, as pessoas caminhavam, o dinheiro girava pelos sistemas que eu ajudara a construir. Nada ali se importava com dores antigas, com dramas familiares, nem com as marcas de ter sido, finalmente, visto. Voltei ao meu trabalho. As caixas de entrada piscavam pedidos de resposta, decisões aguardavam o meu aval, mas o mundo, descobri, se desenrolaria no seu tempo, comigo observando ou não. No dia seguinte à reunião, tudo parecia normal. Revisei o que chegara durante a noite, respondi apenas às mensagens urgentes e ignorei o resto. Nem um olhar curioso se desviou para minha mesa, minha equipe manteve-se imperturbável. Ainda assim, lá fora, algo sutil mudara. As mensagens de fornecedores vinham agora encapadas por linhas de assunto mais longas, frases calculadas com precisão. Onde antes havia confiança, surgiram cautelas. Um e-mail cortês que sempre chegava, desta vez, simplesmente não apareceu.
A ordem das coisas se realinhara sem alarde, como o clima social antes de uma tempestade. Percebi as perguntas antes mesmo de ouvi-las. Vinham por ramais laterais, por assistentes, por advogados, enquadradas como meros pedidos de confirmação de escopo. Meu nome circulava em conversas das quais eu não fazia parte, tratado como ponto fixo de uma equação. Não intervi. Deixei que a informação rodasse, intocada por minha narrativa. Há um certo tipo de autoridade em não precisar explicar, porque as explicações já moldam comportamentos sem precisar ser ditas. Enquanto isso, Vitória retornou ao seu escritório e fez o que toda pessoa competente faz quando a história não fecha: começou um pente fino. Reabriu arquivos, refinou cronologias, releu artigos despojada dos enquadramentos que antes recebera. Encontrou omissões, lugares onde minha presença era crucial, mas escondida. O simples desaparecimento do meu nome em certas apresentações saltou aos olhos. A confiança, entendeu ela, não se parte de uma vez só, rachaduras surgem nas bordas, onde as justificativas rareiam. Daniel, por sua vez, sentiu o tremor antes de entender o abalo. As respostas demoravam, detalhes que sempre lhe chegavam de bandeja agora precisavam ser arrancados, e as conversas que ele costumava conduzir correram para a defensiva. Ele insistiu nos velhos roteiros, empenhou-se em narrativas ensaiadas e seguras. Mas desta vez, nada pegou como antes. Ninguém o contradizia diretamente, porém as velas que ele içava não encontravam vento sequer para se agitar. Em uma sala que já não precisava de narração, ele ajustava o tom, acrescentava ressalvas, tentando antecipar perguntas que ainda nem haviam sido feitas. Quando Vitória finalmente lhe falou, não soou como um interrogatório. Suas questões eram leves, quase casuais, feitas para esclarecer em vez de acusar. Perguntou sobre prazos, quem esteve envolvido e em que momento as decisões foram tomadas. Ele respondeu com desenvoltura, arredondando arestas e deixando fendas onde detalhes atrapalhariam o quadro. Meu nome não surgiu, mas a ausência era quase palpável, um componente faltante na equação. E, ao fim da conversa, sem resoluções, ele ficou mais inquieto do que se tivesse enfrentado um embate aberto. Histórias que desmoronam diante de perguntas suaves não estão quebradas, apenas expostas. A incerteza se expandiu em pequenas ondas, ainda administráveis. Meus pais perceberam o clima nos silêncios que se estenderam, na cautela com que Daniel falava de logística. Está tudo bem? Mudou algo? Perguntavam, revestindo o embate de preocupação. Ele os tranquilizava com a mesma desenvoltura de sempre, mas faltava a autoconfiança habitual. Ninguém me procurara, ninguém quisera saber meu lado. Excluíram-me do circuito e, pela primeira vez, aquele isolamento me protegia em vez de me ferir. Enquanto todos recalibravam, permaneci onde estava, livre da obrigação de explicar. Sabia que algo se movia sem mim e decidi não me envolver, não ofereci esclarecimentos, não estendi a mão para suavizar atritos. Aquilo não era passividade, mas escolha consciente. Há diferença entre reter informação e recusar-se a participar, e eu sabia exatamente qual fronteira manter intacta. Meu ritmo não mudou, meus limites continuaram firmes. Aquela história que se desenrolava à minha volta não era minha para gerir. No fim da tarde, Daniel recebeu um e-mail sem desculpas, apenas um pedido. Leu 2 vezes antes de largar o celular. O conteúdo exigia mais reflexão do que suas respostas habituais. Pela primeira vez, a narrativa que ele controlava era reescrita em um lugar onde não podia enxergar. Ele acreditava que a autoridade vinha de quem conta a história, mas não previra o poder de certas informações bem posicionadas, deixando-as falar por si mesmas. Nos dias seguintes, nada aconteceu. E aquele silêncio soou como progresso, sem ligações, sem acompanhamentos camuflados de cuidado, sem súplicas travestidas de favores. Eu me movia pela rotina com a sensação de que a distância fazia seu trabalho, alisando arestas sem que ninguém precisasse admitir sua aspereza. Não era exatamente alívio, mas uma pausa familiar, o tipo que indica, o sistema está-se ajustando. Disse a mim mesmo que era isso, pessoas se realinham, histórias se acomodam. Talvez, desta vez, minha ausência fosse suficiente. O contato não veio do meu irmão, ele. Não foi da Vitória. Nem do Daniel.
A notificação chegou no meio da tarde, no formato mais corriqueiro possível, quase carregada de desculpas. Primeiro veio uma chamada, que perdi porque estava atolado numa reunião. Depois, uma mensagem: quando você está livre? O nome no visor me fez parar um instante: mãe. Não era um recado em grupo, nem um encaminhamento do chat da família. Era uma chamada direta, seguida de um texto pessoal, já era estranho o suficiente para chamar minha atenção. Só retornei a ligação mais tarde. Do outro lado, não havia tensão, apenas aquela familiaridade envolta em expectativa. Que bom que você ligou de volta, ela disse, com voz cálida e tom cuidadoso. Reconheci imediatamente a combinação. Era a entonação que minha mãe usava quando precisava que tudo corresse perfeitamente, quando estava administrando uma situação em vez de simplesmente bater um papo. O que está acontecendo? Perguntei. Ela não respondeu direto. Em vez disso, começou com perguntas reflexivas, do tipo que só mães sabem fazer quando não sabem bem por onde começar. Como andava o meu trabalho, se eu estava dormindo direito, se estava me alimentando bem. Esperei em silêncio. Aos poucos, a conversa foi deslizando para outro terreno, sem acusações, sem elevações de voz, apenas contexto. As coisas estão complicadas, ela explicou. As emoções estão à flor da pele. O tempo é decisivo. Disse que a Vitória mencionou algo ao Daniel depois do encontro deles, que surgiram tensões e indagações que ele não estava preparado para responder. Falou também de uma tal gala, ainda comentada em certos círculos, e agora havia sussurros sobre uma conexão de negócios inesperada. É constrangedor para todo mundo, confidenciou. Você tem que entender. Fui lembrado, com doçura, de que meu irmão estava sob pressão, de que aquele compromisso era importante, de que reputações são frágeis e mal-entendidos podem se espalhar como fogo se ninguém agir. A Vitória está confusa, continuou minha mãe. Ela pergunta ao Daniel porque ele nunca mencionou tudo isso, sua empresa, o artigo na Forbes. Ela sente que entrou nessa sem estar preparada. Percebi o cuidado na escolha das palavras, não sentiu-se enganada, mas sentiu-se despreparada. Um artifício para repartir o desconforto, transformar uma possível omissão numa simples falha de comunicação. Perguntei o que ela esperava que eu fizesse. Depois de um breve silêncio, ela disse: ajudaria se você esclarecesse algumas coisas, para que as pessoas entendam. Talvez falar com a Vitória diretamente, explicar que nunca foi intencional, que família e negócios são questões separadas, que o Daniel não quis, não quis omitir nada. Houve outra pausa, mais longa. Então, com voz ainda mais tranquila. Ele é seu irmão. Seja lá o que aconteceu entre vocês, seja lá o mal-entendido sobre a gala, isso é secundário. O importante agora é evitar que tudo piore. Ali, morno ao meu ouvido, soou um pedido disfarçado de sugestão sensata. Ela não estava impondo, mas dividindo a responsabilidade. E eu, ouvindo sem interromper, decifrei o enredo antes mesmo de ele se completar. Queria que eu conversasse com a Vitória, que alisasse as arestas deste nó. Será que eu conseguiria passar tudo isso como um simples descuido? Permanecer em silêncio, pelo menos por hora, para não gerar mais barulho? Administrar a situação de modo a proteger o namoro do Daniel e preservar o bom nome da família? A minha relutância não foi definida como mentira, mas como paciência, maturidade, ser a pessoa maior, afinal, é disso que a família se ocupa, não é? Eu sei que vocês dois nunca se deram bem, disse minha mãe, mas ele vai se casar, é um momento importante para ele e para todos nós. Pense no quadro geral. Não importava que ela nunca usasse a palavra mentira, o que ela me pedia era que eu me encolhesse de novo, absorvesse o peso dos acontecimentos, para que nada no grande arranjo familiar tivesse de se mexer. Eu deveria desempenhar o papel da irmã compreensiva, aquela que não guarda mágoas e que antepõe a harmonia familiar à própria verdade. O mais impressionante não era a injustiça da situação, mas a sensação de déjà vu. Nada daquilo soava novo, era uma versão aprimorada de algo que eu acompanhava desde sempre. Minha mãe não agia por maldade, ela era simplesmente quem sempre fora, a pacificadora, aquela que alisa as rugas emocionais, mede cada palavra para que todo mundo continue confortável e compareça aos encontros com um sorriso no rosto. Ela fizera isso quando Daniel ganhou o quarto maior, só por ser mais velho.
Repetira o gesto nas reuniões de família, omitindo minhas conquistas para não despertar inveja ou competição. Sempre que eu entrava no grupo e minha presença ameaçava o cenário cuidadosamente montado, ela me deixava de fora. A atitude que exigia menos ajustes de todo mundo era sempre me deixar em segundo plano. Curiosamente, eu não sentia raiva dela, aquela era a parte mais estranha. Eu a compreendia. A vida dela girava em torno de manter o equilíbrio. E eu era a variável que o desequilibrava. Da perspectiva dela, meu silêncio fazia todo o sentido. Eu tinha menos a perder, sempre estive disposta a ceder. Ela não buscava a verdade, buscava conter o estrago, gerenciar as consequências sem tocar na causa real. Mãe, o Daniel falou contigo sobre o que me disse antes do baile? Perguntei, já intuindo o vazio do telefone. Silêncio. Ele disse que eu era ordinária, que não tinha lugar naquele meio, que eu ia manchar o nome da família. Outra pausa. Então ela, com voz baixa. Tenho certeza de que ele não quis dizer assim. Ele estava nervoso. O baile era importante, a família da Vitória estaria lá. Ele só queria que tudo saísse perfeito. Eu fechei os olhos. Lá estava aquele reflexo, desculpar o stress, o nervosismo, a fala precipitada. Você sabe como ele é quando está tenso. Naquele instante, uma calma inédita me envolveu. Percebi com clareza cristalina, eu não era escolhida, eu era destacada por uma missão. Minha mãe não ligara para entender o ocorrido, ela ligara para controlar os danos. E eu finalmente enxerguei o meu lugar naquele sistema. Naquela tarde, minha mãe ligou. Dizia que o sistema não estava funcionando direito e que eu, mais uma vez, deveria ajudá-la a consertar tudo. Assim como sempre fiz, permanecendo em silêncio, sendo compreensivo, pedindo menos para não perturbar o ambiente. Foi quando percebi que essa neutralidade nunca tivera caráter absoluto. Eu só podia atuar como pacificadora enquanto o sistema se mantivesse intacto. Assim que a pressão aumentava, essa tal neutralidade se dobrava à lógica da preservação e preservar significava proteger quem já tinha mais poder social. Entendi, enfim, que o pedido não tinha nada a ver comigo. Era sobre manter uma versão dos fatos que pouparia todo mundo de revisar suas próprias certezas. Não era sobre eu falar ou ficar calada para meu próprio bem, mas sobre eu performar a estabilidade que sempre me ofereceram na vida inteira. Não vou contatar a Vitória, anunciei, firme. Antes que minha mãe pudesse responder, continuei, eu não queria essa bagunça. Foi o Daniel quem escolheu contar à noiva uma versão da nossa família que me excluía. Ele me retirou do coquetel, disse a todos que eu não pertencia ali. E agora, face às consequências inesperadas das próprias escolhas, você me chama para consertar tudo? Não vou protegê-lo do resultado das decisões que ele tomou. Houve um silêncio daquele tipo em que quem ouve repensa cada sentença, recalcula a próxima investida. Não entendo porque está sendo tão difícil, ela murmurou, ainda doce, mas com algo mais duro por baixo, a frustração de quem não sabia como reagir à resistência. Não estou sendo difícil, respondi. Estou apenas me recusando a assumir as falhas dele. Já cansei dessa história em que eu cresço para torná-lo maior. Ela ficou quieta, confusa, como se eu falasse um idioma ininteligível. Não sei o que quer que eu diga, ela repetiu, atonita. Não precisa dizer nada. Só estou dizendo que não vou explicar a mentira do Daniel. Se isso prejudicar o noivado, é problema dele. A decepção na voz dela pesou como chumbo, nunca raiva, mas uma cobrança silenciosa. Eu achava que você era maior do que isso. Aquelas palavras ecoaram fundo, não pela justiça, mas pela familiaridade. Sempre ouvi que ser a pessoa maior significava abrir mão do próprio espaço para que os outros ocupassem mais. Só que, pela primeira vez, vi que, ao me levar dessa forma, eu diminuía a mim mesma. Isso significava aceitar menos, para que os outros não precisassem abrir mão de nada. Não quero magoar ninguém, eu disse. Só não estou disposta a me machucar para evitar um desconforto que eu não causei. A ligação terminou com cortesia, cheio de garantias de que ela me entendia, embora ficasse claro que não. Quando o silêncio tomou conta da linha, senti uma mudança sutil, como se uma porta tivesse sido fechada, não com estrondo, mas com firmeza.
O laço entre nós não se rompeu, mas mudou de categoria. O acesso àquele terreno comum sumiu. Fiquei ali, quieta, mais tempo do que imaginara. O apartamento estava calmo, a luz do entardecer entrava rente às janelas, tingindo tudo de dourado e suavidade. Lá fora, a cidade cantava sua canção indiferente, buzinas, vozes, sirenes distantes. A vida seguia, como se nada tivesse acontecido naquele instante em que meu mundo interno mudara para sempre. Pela primeira vez, permiti-me sentir o peso do que eu vinha guardando. Doeu mais do que eu queria admitir. A ferida vinha de longe, de um lugar que eu raramente deixava alguém alcançar. Era a ferida da minha mãe, a mulher que me ensinara a ler, que segurara a minha mão no primeiro dia de escola, que passara noites em claro ajudando em projetos de ciência e na redação de cartas para a faculdade. A mulher que, do jeito que sabia, me amou. E agora escolhera seu próprio conforto em vez de justiça, assim como tantas outras vezes. O golpe cravou-se lá no fundo, onde eu mantinha, em segredo, uma chama de esperança, a esperança de que um dia alguém na minha família me enxergasse sem precisar de provas, de que escolhesse minha causa sem que eu tivesse de pedir. Nem eu me dava conta de como essa esperança havia se tornado silenciosa, soterrada por anos de concessões, expectativas reduzidas e uma indiferença que vesti como armadura. Mas lá estava ela, teimosa, aguardando um sinal de que valia a pena continuar acesa. E, naquele momento, ela se desfazia. O vazio deixado era imenso, desconhecido. Não sei quanto tempo permaneci sentada, tempo suficiente para o dourado se tornar azul, para o apartamento escurecer ao meu redor. A voz da minha mãe ecoou na minha cabeça, achei que você fosse maior que isso. Quis ligar de volta e dizer, sou maior, justamente por isso o problema. Sempre fui maior do que esperavam de mim, maior do que cada desdém que engoli, maior do que cada conquista que minimizei, maior do que todas as vezes que me afastei para deixar Daniel à frente. Fui tão grande que me tornei invisível. Fui tão solícita que todo mundo esqueceu que eu também tinha necessidades. Não devolvi a ligação. Há coisas que não se explicam a quem já decidiu não querer entender. Mas, por baixo da dor, nasceu algo novo, algo mais calmo, mais firme. A última ilusão que eu tinha sobre meu lugar na família se desfez. Eu acreditara que, se permanecesse razoável, paciente, alguém acabaria escolhendo o justo em vez do comodo. Que alguém perceberia o padrão e diria, isso não está certo. Ela merece mais. Essa crença foi meu consolo, uma pequena chama que eu carreguei sem questionar, porque questioná-la significaria. Eu me lembro do momento exato em que deixei de acreditar naquela história que insistia em me prender, reconhecer quão improvável ela era doía, mas ao mesmo tempo foi como largar um fardo que eu nem sabia que carregava. Durante anos, esperei pela autorização que nunca viria, pelo reconhecimento de quem preferia o conforto absoluto do meu silêncio, por um lugar à mesa em que, no fundo, eu já não queria mais sentar. Percebi ali, com uma clareza cortante, que eu não precisava da permissão de ninguém. Nos dias seguintes, as mudanças foram súbitas. As mensagens da minha mãe ficaram curtas e formais, sem mais aquelas trocas calorosas sobre receitas, sobre o tempo ou fofocas do bairro. Fui excluído do grupo de família no aplicativo e fui perdendo também o direito de opinar em decisões simples, qual restaurante escolher, a logística dos feriados. Eram detalhes que, antes, me faziam sentir parte do tecido familiar. Não era exatamente um castigo, era um entendimento tácito de que eu não bateria mais naquela porta. Ela apenas se fechou com uma gentileza silenciosa. Naquela noite, sozinho com meus pensamentos, não me senti nem mais leve, nem mais pesado. Senti-me, pela primeira vez em muito tempo, preciso. Eu sabia exatamente onde estava pisando. Acabou a ambiguidade, findou a espera. A esperança que me mantinha ligado a um sistema que não me servia havia se libertado de mim. Aprendi que a traição não vem só de quem está aberto ao conflito, mas também, talvez principalmente, de quem deseja que tudo permaneça exatamente como está. Vem de quem prefere que você desapareça em silêncio a ter de enfrentar uma mudança. Passei anos pensando que ferir alguém exigia intenção maldosa. Hoje sei que o instinto de preservar o confortável moldura do amor e da família pode ferir tão fundo quanto maior maldade. Porque ele vem envolto em palavras de afeto, no discurso de fazer o melhor sem perceber o quanto esmaga.
Quem teme qualquer sacrifício de sua própria estabilidade demanda sempre uma coisa de você, que seja menor, mais silencioso, mais acomodável do que a verdade exige. E elas, essas pessoas, chamam isso de maturidade, chamam de manter a paz. Acreditam piamente que estão pedindo algo razoável, pois jamais pagaram o preço de sua própria comodidade. Mas, daquela vez, eu não disse tudo bem. Eu disse não. E o mundo não desabou. Tudo ficou apenas mais calmo, mais claro, mais meu. Os dias que se seguiram foram estranhamente finais, sem tensão, sem expectativas, sem conversas inacabadas, apenas silêncio. Não foi uma pausa que implorasse para ser preenchida, nem um prelúdio de reconciliação. Foi a ausência que surge quando a última exigência se apaga e, com ela, a obrigação de manter o conforto alheio. Minha rotina, no entanto, seguiu igual. Continuei trabalhando, atendendo às mensagens urgentes, seguindo adiante. Mas, lá dentro, havia um espaço aberto, o vazio preciso de quem, finalmente, parou de esperar a autorização para existir. Ignorei as mensagens irrelevantes e prestei atenção apenas naquelas que realmente importavam. O que mudou, no entanto, foi algo interno e quase imperceptível. Deixei de viver em estado de alerta constante. Parei de buscar significados ocultos em cada conversa, de esperar que houvesse sempre algum pedido velado para eu consertar mais um problema. Essa vigilância, que antes me consumia como um hábito automático, simplesmente desapareceu e meus dias ganharam um ritmo estranho de eficiência, como um computador que deixa de rodar processos desnecessários em segundo plano. O apoio veio de quem eu menos esperava, a Rachel, que trabalhava comigo havia quase uma década. Ela fora a minha primeira contratação, lá atrás, quando eu ainda era só eu mesmo e uma mesa emprestada em um espaço de coworking. Ela viu tudo se desenrolar, as jornadas de 18 horas, os contratos que evaporavam e aqueles que, de repente, mudavam o jogo. Construímos cada etapa juntos, navegamos por riscos e tomamos decisões cujas consequências, boas ou ruins, ainda ecoavam na empresa. Nossa confiança não tinha nada de sentimental, era algo operacional, quase mecânico. Rachel conhecia meu padrão de silêncios tão bem quanto qualquer pessoa decifrar palavras escritas. Naquela quinta-feira à tarde, ela bateu na porta do meu escritório e, num raro instante de formalidade, a fechou atrás de si antes de falar. Rachel detestava cerimonias, preferia portas escancaradas e pit-stops rápidos. Senti no ar que não se tratava de algo relacionado ao trabalho cotidiano. Tem um minuto? Ela perguntou. Eu apenas assenti. Sem rodeios, sentou-se na cadeira onde normalmente recebíamos clientes em negociações, mas seu olhar era o de quem guardava uma revelação importante. Reparei em certas mudanças nas conversas do nosso setor, começou ela. Seu nome passou a ser citado com mais cuidado, quase reverência, em lugares onde antes era só mais um nome jogado ao vento. O CFO da Peterson ligou ontem, não queria falar com o gerente de conta, pediu especificamente por você para discutir a renovação do contrato. Fiquei surpreso, ainda não tinha ouvido nada sobre isso. Ela continuou, e o pessoal do congresso em Boston? Querem você como palestrante principal. Entraram em contato pedindo seu painel na programação, mencionaram algumas matérias recentes e acharam que você seria a adição perfeita. Perguntei qual seria essa cobertura recente que motivara o convite. Rachel esboçou algo parecido com um sorriso. A empresa da Vitória anda comentando, não publicamente, mas nos bastidores das parcerias, sobre quem ela descobriu que vinha negociando. Sabe como é, o boato se espalha rápido quando percebem que subestimaram alguém. Aquilo caiu diferente quando veio da boca de quem não tinha nada a ganhar me bajulando. Era por observação e aterrissou em mim com força. Porque está-me contando tudo isso, quis saber. Rachel inclinou-se para trás, fechando o olhar em mim. Porque trabalho com você há 9 anos e vi você carregar pesos que não eram seus. Vi, e ali, no silêncio que se seguiu, percebi que ela falava de um fardo invisível que eu mesmo me impus, sem ninguém me pedir. Naquela sala, com as palavras certas e sem meias palavras, Rachel me trouxe de volta ao que eu realmente era, alguém pronto para aceitar a própria força, sem precisar mais de alarmes internos o tempo todo. Durante anos, assisti você se encolher em conversas nas quais merecia gritar sua presença.
Vi você pedir desculpas por coisas que jamais exigiam um desculpe. Mas naquele dia tudo mudou. Ela não falava de forma melosa. A voz de Rachel soava exatamente como nos briefings de estratégia, direta, analítica. E agora eu me pegava observando algo se transformar diante dos meus olhos. O mundo exterior enfim alcançava uma verdade que eu guardava há tempo. Quero que saiba, disse ela, sem rodeios, você não precisa intervir em tudo nem esclarecer o que não é seu encargo. Sistemas se ajustam sozinhos quando você para de atrapalhar. A interferência só atrasa o processo. Eu não entrei em debate. Não agradeci com floreios. Só assenti. Era a primeira vez que alguém expressava em voz alta aquilo que eu já decidira no íntimo, sem que eu precisasse me defender. Pela primeira vez, não avaliavam minha capacidade de justificar meus próprios limites. Tem mais uma coisa, continuou Rachel, pegando o celular. Rolou a tela e me mostrou uma cadeia de e-mails. Eram nomes que eu conhecia, influentes do universo fintech, pessoas cujo verdito moldava reputações no mercado. A conversa girava em torno da nossa empresa, do nosso crescimento recente e do valor daquilo que construímos. Meu nome surgia várias vezes, cada menção com mais peso que anterior. Mas uma frase em especial saltou aos olhos, do diretor executivo de uma firma com quem tentávamos nos conectar fazia anos. Jantei com a Vitória a semana passada, dizia ele. Ela falou sobre a reunião de parceria e confessou nunca ter ficado tão impressionada com o domínio de tecnologia de um fundador. Vamos marcar um call. Rachel guardou o telefone. Não estou-te mostrando isso para inflar seu ego, explicou, mas para deixar claro que o que se desenrola agora não é obra do acaso, é uma correção. O mundo está se ajustando a fatos que sempre foram verdadeiros, só não chegavam às pessoas certas. Ela ajeitou o blazer, ergueu o queixo e concluiu. Você passou anos tornando todo mundo confortável. Agora pode parar. Seu trabalho fala por si, disse, e saiu sem esperar resposta. A marca de Rachel era simples, falava o que precisava ser dito e seguia em frente. Não havia discurso de lealdade, nem promessa de amizade profunda, apenas um alinhamento silencioso onde importava. Nos dias seguintes, os efeitos se multiplicaram. Agendaram uma reunião com o meu nome destacado na pauta, não enterrado no final do documento. Tomaram uma decisão sobre um novo cliente sem checar se isso atrapalharia a narrativa de alguém. Um membro do conselho, que antes direcionava todas as perguntas ao nosso chefe de vendas, passou a me incluir naturalmente. Rachel não proclamou seu apoio, ela agiu como se ele já fosse óbvio. A fluidez das informações mudou. Conversas que antes se desenrolavam longe de mim agora me incluíam sem alarde, não como um gesto, mas como uma correção justa. E as publicações do setor que já haviam nós perfilado começaram a destacar minha participação de forma genuína, colocando fim ao silêncio que insistia me diminuir. De repente, a engrenagem toda se moveu sem eu precisar levantar um dedo. Pessoas de fora da empresa começaram a pedir entrevistas comigo e convites para conferências chegaram com o meu nome já impresso nos folhetos. Era como se um sistema, ao descobrir que eu era um pilar sólido, tivesse simplesmente realocado o peso sobre mim. Eu não havia pedido nada disso nem me empenhado em fazer acontecer, apenas não me retrai, não cedi meu espaço em nome do conforto alheio. Meu irmão ficou sabendo do burburinho de forma indireta, não por mim ou por nossa família, mas pelos mesmos canais que sempre usara para aferir seu próprio valor. Um conhecido em comum viu meu nome numa revista do setor, um colega dele comentou num jantar que a minha empresa era tema de elogios. Vitória, ao que parece, não economizou detalhes ao compartilhar a descoberta em seu círculo profissional e esses círculos coincidiam com os dele de modos que ele não esperava. Dessa vez, a notícia não passou pelo filtro familiar, ele não teve como omitir nada nem antecipar o teor da história, porque já não era o protagonista. Pela primeira vez, não era ele narrador exclusivo em um ambiente que importava. Não vi sua reação, mas reconheci o padrão quando, nos dias seguintes, seus recados vieram mais curtos, menos diretos e mais cuidadosos. Espero que você esteja bem, insistia em sondar se a porta ainda estava aberta, sem se comprometer a atravessá-la. Eu não respondi. Ele não me confrontou nem pediu desculpas, em vez disso, testou o terreno, procurando uma alavanca que não existia mais.
Minha ausência de retorno o inquietou mais do que qualquer discussão. Afinal, controle perdido dificilmente retorna intacto. Não houve reunião para esclarecer mal-entendidos, nem mensagem ensaiada para colocar os pontos nos is. Eu não reuni ninguém à mesa, não publiquei defesas nem reivindiquei o lugar de onde nunca me retirei. Continuei meu trabalho. Concluí projetos em andamento, assinei papéis, dei respostas quando necessário e deixei o resto escorrer no silêncio. Aquele silêncio, antes percebido como recuo, transformou-se em posicionamento. As pequenas mudanças escapariam a quem não estivesse atento. Um e-mail em que meu nome apareceu em cópia sem alarde, um convite de calendário que chegou diretamente a mim, uma pergunta encaminhada ao meu inbox em vez de passar por um intermediário. Ninguém disse vamos incluí-la, ninguém admitiu que houve um erro de rota. Foi como quando um sistema é corrigido silenciosamente, sem cerimônia, assim que a falha é detectada. Eu não fui anunciada em tom oficial. Simplesmente passaram a me tratar como se aquele posto sempre tivesse-me pertencido. Não com cautela, nem com pedidos de desculpas, somente com a naturalidade da correção feita no tempo certo. Agora tudo era diferente. As pessoas ajustavam seu comportamento e seguiam em frente, e isso me contou tudo o que eu precisava saber sobre influência. Quando ela é genuína, não exige consenso. Ela se revela nos gestos automáticos, nos silêncios e nos desvios quase imperceptíveis. Meu irmão percebeu o novo clima mais tarde do que a maioria. Não por falta de atenção, mas porque estava acostumado a ser o ponto de referência. No início, a diferença era tão sutil que beirava o imperceptível. As informações chegavam atrasadas, conversas que antes o incluíam por padrão agora se encerravam antes de chamá-lo. Não o excluíam de propósito, apenas seguiam em frente sem ele. Era uma nuance importante. Ninguém tinha decidido deixá-lo de fora, simplesmente, as decisões passaram a ser tomadas sem sua presença. Ele não mostrava raiva, pelo menos não da maneira óbvia. Não houve telefonemas furiosos nem acusações explícitas. Em vez disso, o tom de voz mudou, um ajuste leve, quase imperceptível, daquele jeito que a gente fala quando sente que o ambiente girou, mas não sabe dizer quando. Tentou retomar o ritmo, contar suas histórias como antes, mas o compasso já não era o mesmo. O que antes caía com naturalidade agora soava deslocado, sem o apoio de um público para reforçá-las. Vitória reagiu de outra forma. Ela passou a acessar informações sem o filtro do contexto familiar ou das conveniências sociais. Não me confrontou nem buscou esclarecimentos, não havia necessidade. Os dados falavam por si e ela os absorveu em silêncio, redesenhando seu mapa interno. O que quer que sentisse naquele processo ficou guardado para ela e eu admirei isso. Ela não se diminuiu ao descobrir a verdade, mas se aguçou. A família foi a última a perceber a mudança. Não por falta de atenção, mas porque a transformação não brotou de dentro. Eles começaram a ouvir meu nome com outra entonação, usada por quem estava fora do nosso círculo, carregando mais peso, mais precisão. Não questionaram, não tentaram reinterpretar, acolheram a novidade com a cautela de quem percebe que a história que vinham contando para si mesmos já não bate com a que circula lá fora. Ninguém me perguntou o que fazer com tudo aquilo. Ninguém quis saber como eu me sentia e até esse silêncio fez sentido. Então veio a mensagem do meu irmão. Não um ultimato, tampouco um pedido de socorro, algo entre os dois, redigido com o cuidado de quem pisa em terreno incerto. Precisamos conversar. Acho que houve alguns mal-entendidos, as coisas ficaram complicadas e eu gostaria de esclarecer o A. Li aquelas linhas 2 vezes, procurando que ali não estava, nenhuma menção ao que disséramos antes do baile, nenhuma curiosidade sobre como eu estava, nenhum reconhecimento da distância que se alastrara nem de seu possível papel nisso tudo. A hora em que escreveu falava por si só, não era um esforço de reencontro movido pela saudade ou por uma grande revelação sobre o nosso vínculo. Era uma tentativa de restaurar o equilíbrio, mas só depois que o mundo lá fora já o havia perdido. 2 dias depois, recebi a ligação de volta. Atendi não por sentir que lhe devia explicações, mas por pura curiosidade. Eu queria ouvir. A voz dele soava diferente do que eu lembrava das noites de gala, mais suave, quase hesitante, como se tivesse sido lixada para tirar as arestas e polida por uma ponta de cautela.
Sinto que nos perdemos pelo caminho, começou, deixando as palavras flutuarem no ar, nem sei como aconteceu, mas a Vitória mencionou aquela reunião e percebi que nem sabia de nada, da sua empresa, do que você construiu. Houve uma pausa longa, cheia da expectativa de que eu preenchesse o silêncio com explicações, contextos, garantias. Mas eu permaneci em silêncio. Ele respirou fundo, a voz se estreitou num fio de preocupação. Acho que acabei me afastando. Só quero que tudo volte ao normal. Nós somos família, não importa o que tenha acontecido, podemos superar isso. Como se fosse uma nuvem passageira. Como se ninguém tivesse tomado decisões dolorosas. O que você acha que aconteceu? Perguntei e o silêncio dele cresceu, pesado. Não sei. Ficamos sobrecarregados, cada um atolado nos próprios problemas. Aquela história da gala. Foi um período tenso, talvez eu não tenha lidado bem com tudo. Ele se valia de uma ambiguidade pensada, admitia algo sem jamais pedir perdão. Era uma negociação, descobrir o mínimo que pudesse restaurar o antigo equilíbrio. Não estou pedindo desculpas, disse eu, calma. Então o que você quer? A pergunta pairou. Eu percebia, claramente, o desalento dele. Na cabeça dele era simples, havia tensão, agora havia uma abertura para resolvê-la. Bastava que eu cedesse. Nesse instante, as opções se delinearam em minha mente. A misericórdia surgiu primeiro, tão razoável, tão gentil, tão fácil de justificar. Podia acalmar tudo, aceitar aquele pedido de desculpas pela metade, deixar que todos acreditassem que o mal-entendido se resolvera naturalmente. A misericórdia, afinal, não exigia nada de imediato, prometia alívio e recompensas sociais. Mas eu via o preço por trás do gesto, voltar a um papel em que meu valor dependia do conforto alheio, em que minha presença servia para aplacar conflitos e fingir que nada de fato havia se quebrado. Aquela misericórdia não era perdão, era apagamento refinado. Respirei devagar e falei, eu não quero nada de você. Exato, não preciso que você entenda meu ponto de vista ou concorde com ele. Não estou pedindo que você mude, nem se desculpe, nem conserte nada. Silêncio do outro lado. Eu quase pude ouvi-lo repensando estratégias, buscando um discurso que o reconduzisse ao que ele desejava. Então, por que você não aceita? Você só está me pedindo para fingir que tudo está bem, para você se sentir melhor. E eu não vou fazer isso. Novamente o silêncio, denso, inflexível. Por fim, ele murmurou, então, a gente não vai mais conversar? A voz soava cansada, vulnerável. A gente conversa quando você quiser. E ali ficou, entre nós, a escolha de não me curvar ao silêncio polido que esconderia as fissuras. Eu não estava disposto a forjar uma reconciliação apenas para agradar a família. Não apareceria sorrindo em eventos, fingindo que nada havia acontecido, para que todos seguissem acreditando na versão de sempre. Eu entendia que era isso que esperavam de mim, mesmo que eles não percebessem dessa forma. Quando finalmente respondi, mantive-me sucinto. Sem explicações intermináveis, sem murros na carne do passado ou promessas ao vento para o futuro. Não estou com raiva de você, disse simplesmente. Só não preciso mais da sua versão de normal. Eu já tenho a minha. Foi um silêncio tão pesado que carregou em si mais poder do que qualquer argumento poderia ter carregado. Não houve reviravolta rápida, nenhum pedido de desculpas disfarçado de costume, apenas um vazio que não permitia mais suposições. Eu não te entendo, ele murmurou depois de um tempo. Eu sei, respondi antes de desligar. Não foi um gesto dramático, mas um desligar limpo, aquele que ocorre quando uma conversa chega ao seu término natural. Fiquei ali, envolto num silêncio diferente de qualquer ausência de som que já conhecera. Não era a sensação de perda nem de vitória, mas um espaço claro e tranquilo, como quando se fecha uma porta sem bate-la contra a parede. E foi ali que percebi, poder não era manobra ou visibilidade, mas se libertar das definições que já não me serviam, escolher não ser mal compreendido, permitir que cada um colhesse as consequências das histórias que havia contado, sem a minha mão para alisar cada aresta. Eu achava que o poder se conquistava ao exigir reconhecimento, ao provar-se forte, ruidoso, inabalável.
Mas, parado naquele momento, sem nada mais a resolver, vi que ele surgiu verdadeiramente quando parei de deixar que os outros decretassem quem eu deveria ser. Não foi um término carregado de finais felizes, foi um recomeço banhado de clareza. As semanas se passaram sem cerimonias, depois os meses escorreram naturalmente. Não houve telefonemas urgentes, nem pedidos disfarçados de preocupação. O silêncio, agora, era estável e firme, não uma casca frágil à espera de se quebrar, mas o tipo de quietude que sustenta. Notei isso logo cedo, quando minhas manhãs começavam sem expectativas alheias e à noite, quando não restava nada pendente exigindo minha atenção. O mundo seguiu o seu curso indiferente a quem se julgava reivindicado ou exposto. Os compromissos continuaram, as pessoas se ajustaram silenciosamente. Meu irmão, claro, ainda mostrava seu rosto nos lugares de sempre, mas algo sutil mudou. Ele deixou de ser o eixo em torno do qual giravam todas as conversas, ninguém mais se inclinava às suas ordens como antes. Nada lhe fora tirado, mas ele simplesmente não recebeu mais aquilo que sempre pressupôs possuir. Soube, por boatos distantes, que o casamento dele ainda aconteceria em alguma estação florida no interior, uma festa digna de belas fotografias. Não fui convidado, nem esperei ser. E, pela primeira vez em muito tempo, aquilo parecia perfeitamente apropriado. A ausência do convite deixou de ser um desagrado para mim, virou simples informação, a confirmação de limites já demarcados. Depois daquela reunião, nunca mais troquei uma palavra com ela. O que via, agora, era apenas o nome dela surgindo pontualmente em publicações da indústria, sempre profissional, sempre precisa. Sabia que ela, ao longo da carreira, se tornara obsessiva pela exatidão e suspeitava que, em silêncio, tivesse revisado um punhado de certezas que cultivava sobre mim e sobre a confiabilidade de informações que vinham filtradas por quem tinha interesse a proteger. Respeitei a distância que ela impôs. A gente aprende, às vezes, que certas revelações não precisam ser verbalizadas para surtirem efeito. Elas mudam o nosso comportamento, quase imperceptivelmente, e depois tudo segue adiante. Longe das reuniões de família que deixei de frequentar, fui informada de que o clima por lá havia mudado. Não esquentara, só silenciara. A festa de gala, antes assunto certo, deixou de ser mencionada. E, pouco a pouco, passou a ser tratada como um fenómeno meteorológico. Aconteceu, passou, fim de história. Meses depois, minha mãe fez uma ligação breve, cuidadosamente neutra. Perguntou sobre o trabalho, ofereci a ela uma resposta resumida em 2 frases, nem buscou saber mais. Antes de desligar, disse: "Espero que saiba que temos orgulho de você." Por um instante, tentei encaixar aquelas palavras tardias num lugar que as fizesse sentido, mas não consegui. Orgulho que nasce só depois da exposição pública não equivale ao orgulho sereno, incondicional, que existe longe dos holofotes. Mesmo assim, agradeci, porque não custava nada e discutir sobre isso nos custaria mais do que ambas estávamos dispostas a pagar. Eu continuei sendo eu mesma. Não houve um grande salto de reinvenção ou uma virada dramática digna de roteiro. Simplesmente deixei de alimentar certos hábitos. Parei de pedir licença para ocupar espaço. Parei de justificar escolhas que nem precisavam de aprovação. Parei de amaciar meu tom só para deixar mais gente confortável com a minha clareza. Não foi um ganho de confiança miraculoso, mas um leve corte nos hábitos que nunca me serviram de fato. Rachel, minha colega, percebeu a mudança antes de eu mesma me tocar. "Você está diferente nas reuniões", comentou certa tarde, logo depois de lidarmos com um cliente difícil. Diferente como? Eu não o via. Você não pede desculpas antes de discordar, você simplesmente discorda. Foi aí que entendi. Houve um tempo em que cada contraponto meu vinha embalado em eufemismos. Acho que talvez, posso estar enganada, mas, desculpe, só para esclarecer, tudo para adoçar minha competência, para garantir que, ainda que eu discordasse, não parecesse ameaça. A partir de então, não mais. A empresa seguiu crescendo. A parceria com a firma da Vitória se concretizou, passada a fase de negociações familiares e assumida por advogados e gerentes de contas sem qualquer envolvimento emocional. O importante, no final das contas, é o valor que cada lado entrega, a história pessoal não entra na equação.
Hoje escolho onde quero estar e onde prefiro ficar de fora. Aceito funções que exigem responsabilidade, não desempenho cenográfico. E dedico meu tempo a quem reconhece meu valor sem exigir concessões. Eu não precisava de explicações para que me respeitassem. A mudança se manifestava nas minhas negativas, convites que pediam para eu me reduzir ficavam sem resposta, conversas que dependiam do meu tudo bem murchavam quando eu decidia calar. Nada explodia ou queimava, o mundo apenas se reorganizava ao redor da ausência da minha concordância. Numa noite tardia, sentei-me sozinho no escritório depois que todos foram embora. A cidade cintilava lá fora, milhões de janelas, milhões de histórias invisíveis a mim. Pensei na mulher que eu fora um ano antes. Aquela que, diante do reproche do irmão, murmurava tudo bem e carregava um sentido completamente diferente do que ele imaginava. A mesma que construiu um império em silêncio, porque barulho nunca lhe trouxera recompensa. Não guardo mágoa daquela mulher. Ela sobreviveu num sistema que sequer enxergava, jogando um jogo longo sem nem saber que jogava, erguendo algo sólido enquanto todos celebravam aparências. Mas aquela mulher já não existia mais. Aprendi que perdoar não exige retorno. É possível largar a mágoa e não voltar ao lugar que nos feriu. Reconhecer o esforço alheio sem reabrir portas. Meus limites se mantiveram firmes sem alarde e o mundo se ajustou sem questionar. O que mais me surpreendeu não foi a mudança dos outros, mas o quanto eu precisei pouco disso para me sentir inteira. Houve um tempo em que ser compreendida pelos mais próximos era tão vital quanto respirar um desejo humano, mas dependente de um sistema que me valorizava apenas enquanto eu cabia na sua narrativa. A verdadeira virada veio no instante em que ninguém mais controlava a história da minha vida, quando a versão que tinham de mim perdeu relevância porque deixou de cruzar com meus caminhos. Aquele ok que eu disse não foi rendição, mas o ponto em que o jogo morreu. Tudo o que veio depois foi apenas o sistema correndo atrás do que eu já fazia existir. Descobri que chamar alguém de comum nunca foi uma avaliação. Era um pedido para que eu permanecesse manejável, previsível, conveniente, pequena, para que os outros pudessem se sentir grandes. Recusar esse pedido não exigiu confronto, mas distância. E a distância traz clareza, a clareza retira o poder de barganha, e sem esse poder, a história perde força. A vingança mais silenciosa é se tornar inalcançável para a versão que insistiram em manter pequena. Não por me esconder, mas porque ultrapassei o alcance das expectativas deles. Não discuto, não corrijo, não exijo reconhecimento. Apenas deixo de estar disponível para ser mal definida. Apaguei a luz do escritório, juntei minhas coisas e desci no elevador vazio. O saguão estava silencioso, salvo pelo aceno breve do segurança. Lá fora, o ar noturno trazia um frescor acolhedor. Caminhei para casa sem pressa, apenas mais uma pessoa entre tantas, carregando uma história que ninguém mais podia ver. Eu não estava com raiva. Eu não esperava mais. E, para minha surpresa, não era só isso. O vazio onde antes moravam tantas angústias fora preenchido por algo mais firme. Uma sensação de propósito que não dependia da aprovação alheia, uma vida que não exigia defesas constantes. Lá fora, meu irmão desenhava os planos de um casamento ao qual eu não compareceria. Meus pais se ajustavam a uma nova configuração familiar, uma que já não me colocava no centro de todas as atenções. Vitória, por sua vez, erguia sua carreira sobre alicerces que haviam se deslocado silenciosamente, quase imperceptíveis, depois daquele único encontro numa sala de conferência. E eu? Eu estava ali, caminhando de volta para casa pelas ruas de uma cidade que eu ajudara a erguer, em detalhes que pouquíssimos chegariam a ver ou entender. E isso bastava. Sempre bastara. Só não sabia até então.